Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade à série Fruto do Espírito. É o quinto fruto do Espírito, que é a benignidade. Benignidade, uma palavra forte, e é um fruto que nós muitas das vezes não produzimos. E precisamos estar atentos a isso, porque caminhamos na presença de Deus e estamos deixando ser enganados pelos nossos corações. Porque nós olhamos para nós e achamos que somos pessoas boas, que somos aquelas pessoas boazinhas, que o nosso coração é muito bom. Mas estamos longe de termos um coração bonzinho, de ser benignos. Às vezes nós fazemos uma caridade aqui e outra lá. Mas aonde realmente cai a nossa máscara é dentro de casa. Aonde somos muitas das vezes pessoas irritantes, pessoas intolerantes, pessoas que não querem ouvir. E muitas das vezes somos pessoas que queremos ter sempre a razão de tudo. Então, precisamos rever os nossos conceitos de pessoas boas, porque a palavra de Deus, ela nos ensina de todas as formas. Ela nos ensina que nós precisamos produzir frutos bons, porque a árvore boa produz fruto bom. Porque a árvore doce, ela não produz fruto azedo, amargo. Mas é dentro de casa que nós colocamos tudo para fora. E esquecemos que somos observados pelo Senhor noite e dia, e esquecemos que existe um livro da vida onde tudo que nós fazemos está anotado e que ninguém vai passar por inocente diante do Senhor. E se nós formos aprofundarmos dentro da palavra do Senhor, o Senhor já nos ensina claramente na sua palavra a respeito dos nossos inimigos. Ele diz assim, orai por aqueles que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Mas nós agimos totalmente ao contrário disso. Porque se alguém nos ofende, se alguém nos humilha, nós nos sentimos aquela pessoa dignas que o Senhor venha lutar por nós e fulmine os nossos inimigos. Nós queremos justiça, nós queremos que o Senhor fira, que o Senhor venha e trate a fogo e ferro. E quando muitas das vezes nós passamos pelos nossos inimigos, primeira coisa que nós fazemos, nós viramos o rosto. Aquele que nos ofendeu, aquele que se tornou nosso inimigo, se ele bate o olho de frente conosco, nós fechamos a cara.
Somos realmente pessoas boas? Possuímos o quinto fruto do Espírito, que é benignidade? Ah, tem muita rapina dentro de nós, tem muita maldade dentro de nós. Nós queremos fazer igual os discípulos fizeram. Jesus estava com seus discípulos passando por um determinado lugar e ele não foi recebido. E dois dos seus discípulos se iraram e falaram para Jesus: Senhor, queres que nós oramos ao Pai e pedimos a Ele que desça fogo do céu e consuma esses homens? Na hora, o Senhor Jesus repreendeu eles e disse: Vós não sabeis de que espírito vós pertenceis. A que espírito pertence? Porque o Filho do Homem não veio para matar, mas o Filho do Homem veio para salvar. Eu vim para salvar. E nós somos nós somos iguais àqueles discípulos em relação aos nossos inimigos. Nós queremos que chova logo o fogo do céu e consuma e extermina. E quando nós olhamos para nós batemos no peito e dizemos que somos bons. Muitas das vezes, se estamos conversando com pessoas amigas, eu me considero uma pessoa boa. Mas nós não olhamos que nós não temos realmente a bondade dentro do nosso coração. Que somos pessoas que ainda não conseguimos produzir o fruto do Espírito. E isso é uma coisa muito séria. A palavra do Senhor diz que tem que ser sim, sim, não, não. Porque o Senhor, ele quando ele nos chamou, ele falou assim, que fôssemos santos. Mas nós não conseguimos. Buscar realmente olhar para Cristo, para que sejamos transformados. E com isso, vai passando a vida, nós vamos nos enganando, e a hora que o Senhor bate de frente conosco através da sua palavra, nós achamos que a palavra é dura demais. Esquecemos que enganoso é o nosso coração. Nós vamos numa loja, se a gente tem um dinheiro, a gente não tem dó. Eu quero aquele produto, eu vou lá e compro. Eu acho que estou precisando de um sapato, não importa se o sapato é caro, eu vou lá e compro. Você passa num determinado lugar, tem uma comida cara que está além do preço normal, você, eu quero comer, faz tempo que eu quero comer, eu vou comprar.
vai lá e compra. Mas se alguém estende a mão na rua, pedindo uma esmola, às vezes você está com dinheiro na carteira, às vezes você está com dinheiro na bolsa, a pessoa vem e fala assim: você tem R$ 2 para me dar para eu comprar um salgado? Não tenho. E aí, além de você muitas das vezes dizer que não tem, sabendo que na tua bolsa tem, você já pensa: se eu der, eu não, se eu der R$ 2, vai comprar drogas. Sendo que a palavra do Senhor diz claramente: dai àquele que te pede. Você não sabe. Então, e quando você dá uma esmola, você pega 50 centavos, 25 centavos. Mas não tem a capacidade de tirar R$ 10. R$ 10 para você dar para um mendigo, um pedinte na rua, é como se você estivesse dando 1 milhão. Nossa, eu não vou dar R$ 10. Vai comprar droga, vai beber. E naquele grande dia que o Senhor vai requerer o fruto do Espírito. Cadê a benignidade? Nós passamos, nós nos tornamos juízes e julgamos e não fazemos o bem. E às vezes aquela pessoa está dependendo realmente que você estendesse as mãos e desse R$ 2. Mas você não olha para trás, que não havia necessidade de comprar aquele sapato caro, porque você não é uma centopeia, você tem um monte de sapato em casa, mas você viu, queria, sonhava com aquela marca, foi lá e comprou. Mas na hora de fazer o bem, você não dá. Sempre dá o pior. Então, nós não conseguimos enganar a Deus. O Senhor, Ele deixou a sua palavra para que ela fosse lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós, como diz Isaías, que o melhor de nós somos piores do que o espinheiro. Olha o que o profeta falou, que o melhor de nós somos piores que o espinheiro. Então, que hoje você venha parar e olhar para dentro de si e fazer realmente um cálculo daquilo que você tem produzido. Aleluia, Jesus. Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio, ele não servia a Deus. Ele não era discípulo de Jesus, mas era um homem, não é que ele não servia a Deus, ele não era discípulo de Jesus, mas era um homem que ele orava todos os dias. E ele era um homem que ele dava esmola. E um dia ele estava orando, o anjo apareceu para ele. E ele não estava preparado para aquilo. E ele chegou, o anjo chegou e falou: Cornélio, manda buscar a Pedro.
a Simão, que tem por sobrenome Pedro, porque as tuas orações chegaram aos céus e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Manda chamar a Simão Pedro e ele te ensinará o que tu deves fazer. E quando Simão Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio, era considerado impuro pelos judeus, porque Cornélio era gentil, não servia a Deus conforme as leis, mas era um homem que tinha realmente um coração benigno. Que o próprio anjo de Deus, o Senhor mandou o próprio anjo para que ele fosse orientado a chamar Pedro, para que Pedro ensinasse a ele, pregasse o caminho da salvação. E quando Pedro entrou na casa de Cornélio, os judeus não se juntavam com os impuros. Pedro pregando a palavra, ensinando a respeito de Jesus ali. Cornélio tinha chamado bastante pessoas para ouvir o que Deus queria falar com ele através de Pedro. Quando Pedro estava ensinando que era necessário se batizar para o arrependimento, é preciso se arrepender e se batizar. E aqueles corações daquelas pessoas que estavam ali dentro da casa de Cornélio, todas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. E se hoje for ao contrário, hoje o anjo do Senhor chegue, o Senhor manda um anjo na tua casa e fala assim: olha, o Deus, tem olhado para você e tem visto que você não tem produzido o fruto do Espírito. E você precisa se converter. Porque não fizeste nada, você não dá uma esmola, você não ajuda o teu próximo, você amaldiçoa aquele que te persegue. Você já parou para pensar nisso? Você maltrata os teus familiares? Você não tem prudência ao falar dentro de casa? Você é uma pessoa que grita, você é uma pessoa irada? Até se no momento da comida, muitas das vezes, todo mundo serviu o alimento ali na sua casa e você ficou por último que você estava fazendo alguma coisa e alguém da tua família que estava, vamos dizer assim, trabalhando, estava com um pouco mais de fome, chegou. Olha aqui, você não vai comer meu pedaço de carne não, porque você já comeu e eu tô aqui, ó. Não comi, ainda tô com fome, você vai comer. Tem gente que faz desse jeito. Procura dentro de você e veja se realmente você é uma pessoa boa. Procura dentro de você e veja se você
tem possuído esse fruto do Espírito, que é a benignidade. Veja se realmente você não tem caminhado enganado sobre a face desta terra.